Convido o tio César Antônio Piccolo a se juntar à mesa durante o mestre estadual. Agora os oficiais entrarão e ocuparão seus postos. Primeiramente, boa tarde de novo a todos os convidados. Bom dia. Estou acostumado com tarde, perdão. Então, primeiramente eu gostaria de começar a explicar um pouco sobre o nosso malhete. O que ele significa? O malhete é meio que dar ordem para as pessoas que estão assistindo e para as pessoas que estão com capa. Quando der 2 batidas no malhete, só os que estão com capa se levantam. Quando der 3 batidas, todos se levantam. E quando der 1 batida, todos se sentam. Bem, explicado isso, poderíamos prosseguir com a nossa cerimônia. Primeiramente, também eu gostaria de agradecer ao nosso tio e presidente do conselho, grande mestre estadual, o tio Piccolo, que é a nossa maior autoridade de Demolei presente. Por favor, uma salva de palmas para o nosso tio. E prosseguiremos com a nossa cerimônia. Meus irmãos, tios, tias, amigos e convidados, em nome do capítulo 785, dou-lhe as mais cordiais boas-vindas a essa cerimônia das luzes, da Ordem Demolei. Nessa comunidade de maçons dedicados e que ama a juventude de sua pátria. Talvez não esteja fora de propósito explicar os propósitos gerais de nossa ordem, na qual somente jovens entre 12 e 21 anos de idade podem ingressar. Apesar de termos sinais secretos, palavras e modos de reconhecimento, não temos segredos para o mundo ao que se refere às nossas finalidades e princípios ideológicos. Estamos unidos por uma melhoria mútua, ajudando uns aos outros a viver uma vida limpa, varonil, correta e patriótica, que será um incentivo aos nossos pais e amigos
e que merecerá o apreço de todos os homens de bem. Em nossas reuniões, cultivamos apenas os princípios que estejam em harmonia com o nosso elevado propósito. Em nossas vidas diárias, procuramos exercê-los. Sentimos verdadeiramente que podemos contar com a ajuda da nossa ordem em geral e particularmente de todos os homens e mulheres de bem, que têm os olhos voltados para um horizonte melhor e mais digno para a humanidade. Irmão primeiro diácono, cumpra o seu dever no altar. Nossos antepassados bem sabiam que a liberdade religiosa, representada pela Bíblia Sagrada, a liberdade civil, representada pela bandeira de nossa pátria, e a liberdade intelectual, representada pelos livros escolares, deveriam sempre andar juntas para que possam ser efetivas. Em torno destes baluartes, a Ordem de Molay coloca 7 luzes, simbolizando as 7 virtudes cardeais no Demolay: amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Assim como as luzes desses candelabros iluminam este capítulo, que elas possam brilhar diante dos homens, a fim que eles vejam nossos bons trabalhos e possam glorificar o Pai que está no céu. Irmão primeiro conselheiro, abra a Bíblia Sagrada sobre o altar. Sobre o altar, nós abrimos a Bíblia Sagrada, a fonte de nossa fé nos dias eternos. Que é o símbolo de liberdade religiosa, que é o direito de primogenitura de todos os povos. Sobre o altar não está o emblema de qualquer credo, ou depósito de qualquer sistema de teologia, mas a palavra de um vivo e verdadeiro Deus, cuja paternidade universal ensina a inevitável lição de fraternidade aos seus filhos. Sem a oportunidade de venerar a Deus com os princípios de nossa consciência, nossa liberdade não teria sentido. Portanto, colocamos a palavra de Deus sobre o altar e eu solenemente solicito aos membros deste capítulo que sempre sigam a luz de seus caminhos e jamais se afastem de suas páginas abertas. Irmão segundo conselheiro, providencie que o pavilhão nacional seja apresentado diante do altar. Irmão primeiro diácono, apresente a bandeira de nosso país diante do altar. Irmãos e amigos, permaneçam firmes em atenção e saudação à nossa bandeira. Irmãos, tios, tias, amigos e convidados, acompanhem-me em saudação ao hino da bandeira. Unamos para jurar e saudar fidelidade na nossa bandeira. Salve, lindo peidão da esperança, salve, símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da
Apresentamos a bandeira no altar como um símbolo da liberdade civil, sem a qual não haveria liberdade religiosa. É especialmente apropriado que essa bandeira seja confiada à guarda destes jovens, que logo serão cidadãos e que por cujo patriotismo sua honra será defendida, tanto nos campos de batalha, quanto nos eternos campos da luta entre o mal e a boa cidadania. Em todas as crises da história nacional, houvemos convocado a nossa juventude e somos gratos a Deus por ela nunca ter deixado de responder. Jovens lutaram em todas as guerras por nossa pátria. Seu precioso sangue derramado pela nação está em nossa bandeira. Portanto, apresentamos diante do altar como uma sentinela para nos guardar enquanto oramos. Exijo solenemente que os membros desse capítulo sempre se reúnam à sombra do seu culto sagrado e sempre mereçam esta bandeira, até para muito além das paredes que nos cercam. Para quem ficou em dúvida, essa é a coroa que representa a nossa juventude e cada joia que está nela representa uma das nossas virtudes. Tudo bem? No posto do Oriente, emblema da manhã da vida, colocamos os livros escolares sobre o altar, como símbolo da liberdade intelectual. Sem a qual não poderia haver liberdade civil e nem liberdade religiosa. Elas são, em particular, emblema do grande sistema de escola pública do nosso país, o fundamento da iluminação universal, que é o importante ensinamento da Ordem de Molay. Nós nos opomos, sem reserva, a que no mesmo edifício abrigue uma escola, uma igreja e uma sede do governo civil. A liberdade civil, a liberdade religiosa e a liberdade intelectual são três fontes de nossa grandeza e nossos retratos daqueles elevados propósitos. Representamos tanto nossas liberdades. Esses livros, retratos daqueles elevados ao ensino público, representa tanto a nossa liberdade quanto a Bíblia Sagrada, que modera e guia a nossa fé. Ou a bandeira, que protege a escola, a igreja e o poder civil. Portanto, colocamos esse livro sobre o altar, e eu, solenemente, ordeno aos membros deste capítulo que permaneçam incondicionalmente firmes, a fim de proteger e conservar todas as escolas públicas, a cidadela de nossa segurança e a fonte de uma única e verdadeira liberdade possível em um governo do povo, pelo povo e para o povo. Como nenhuma grande tarefa deve começar sem que peça a bênção do nosso Deus Todo-Poderoso, voltemos nossa atenção ao capelão, enquanto eles nos guiem em oração. Demônios ativos, se ajoelhem sobre o joelho esquerdo, os demais permaneçam de pé. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, agradecemos pelas muitas oportunidades de presenciar vossas múltiplas dádivas e graças. Agradecemos pelo privilégio de servir e pelo conhecimento de vosso eterno amor. Rogamos vossa bênção especial sobre esses oficiais que assumirão responsabilidades de liderança neste capítulo. Garanti-lhes vosso contínuo cuidado, defensor e condutor. Dai a vontade de entender, a coragem de fazer o que é certo, a força para carregar vossos ensinamentos. Amém. Amém!
Declaro este capítulo aberto com o propósito de cerimônia das luzes. Pois bem, a cerimônia será apresentada pelo nosso irmão Otávio, inicialmente, e logo em seguida o irmão Thomas, que irá finalizar. Explicando no geral sobre a cerimônia das luzes, ela é uma introdução à nossa ordem. Ela visa explicar as nossas 7 virtudes, que é o que nos norteia dentro da ordem de Molay. E, irmão Otávio, por favor, levante-se. Assim que se sentir à vontade, pode começar a cerimônia. Boa tarde a todos. Darei início à cerimônia das luzes e o irmão Thomas continuará dando encerramento. Portanto, estou em pé diante de vocês neste altar de Molay, sobre o qual colocamos a Bíblia, os poderosos baluartes de nossa fé, a Bíblia Sagrada e os livros escolares. Não distante, vê-se a bandeira de nossa querida pátria. E de pé, como sentinelas, estão estas 7 velas acesas, faróis na escuridão, luzes para iluminar nossos caminhos, conforme viajamos sempre adiante para baixo da estrada da vida. São modelos sobre quais nós, Demolês, prometemos basear nossas vidas. A primeira vela simboliza o amor entre pais e filhos, aquele amor que já existia antes mesmo de nascermos e permanece conosco por toda a nossa vida e nos seguirá até além do túmulo. Os filósofos chamavam este amor de ágape, amor sem nenhuma outra razão a não ser a de existir. A segunda vela é o emblema da referência por tudo aquilo que é sagrado. Um jovem, ao atravessar o limiar de Demolay pela primeira vez, manifesta uma viva e permanente fé em nosso Pai Celestial. Sem essa sólida fé e a graça de nosso Pai Celestial, nossos trabalhos seriam em vão. A terceira vela significa cortesia. Uma cortesia que excede a amizade. Uma cortesia que alcança o desconhecido, os idosos e todos os homens. É esta cortesia que traz um sentimento caloroso e um sorriso, e torna essa vida mais agradável para o próximo, pois ilumina o caminho diante de nós. A quarta vela, a vela no centro de nossa 7, representa simbolicamente o companheirismo. Milhões de jovens iguais a nós se ajoelharam neste altar e se elevaram aos mesmos princípios de boa filiação e boa cidadania. Enquanto nós permanecermos fiéis a estas promessas, enquanto existir uma ordem de Molay, nós estaremos unidos. A quinta vela significa simplesmente fidelidade. Não importa por que motivo, o Demolay não pode jamais ser infiel aos seus princípios, a seus votos, a seus amigos e a seu Deus. Ele é chamado diariamente a defender os preceitos e os baluartes de nossa ordem, de modo que nunca possa faltar como um líder e como um homem. A sexta vela é o símbolo da pureza, mas não somente a pureza de corpo, que é a que mais praticamos, mas também a pureza de toda palavra, todo pensamento e toda ação. Somente com a pureza pode um Demolay ser digno representante da limpidez de nossos ensinamentos. E a sétima e última vela, a vela do patriotismo. Talvez nós nunca sejamos convocados a defender o nosso país em batalha, porém, a cada dia surgem novas oportunidades de nos firmarmos como bons cidadãos a serviço da nossa reverenciada bandeira da nossa amada pátria.
Porém, nós vivemos numa época de turbulência, quando o tumulto está em nosso país. Quando esses preciosos preceitos não são considerados os melhores modelos de vida. Quando os baluartes da Bíblia Sagrada, os livros escolares e a bandeira de nossa pátria estão sob a ameaça da turbulência, da dúvida e da incerteza. Quando a confiança, a justiça e a fraternidade não são consideradas as mais virtuosas das qualidades. Se nós, Demoleis, não nos mantivermos firmes na defesa de nossos ensinamentos, se não perpetuá-los no nosso dia a dia, então talvez essas chamas se apagarão, mortas nas sombras, e a escuridão tomará conta de nosso país. Porém, sendo cada um de vocês um Demolei, traz em seu coração uma chama, uma luz que te guia pela escuridão. Se você puder fazer essa luz brilhar em qualquer pessoa, você penetrar nas profundezas mais recônditas de sua alma e acender a chama que lá reside, aí está o propósito da Ordem Demolei. Aí está a sua finalidade em viver. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Queria agradecer a presença de todos e agradecer principalmente a dedicação dos nossos irmãos por terem decorado a cerimônia inteira, saber tudo de cabeça. Eu realmente não conseguiria. Então eles são exemplos de Demoleis com certeza, a ponto de ensaiar e até fazer uma apresentação bonita para vocês. Antes de encerrar, gostaria de agradecer novamente o convite da loja Progresso de Uquitiba por dar a chance de mostrar o propósito da nossa ordem. E caso vocês tenham filhos, sobrinhos, primos de 12 a 21 anos e tenham se interessado pelos preceitos da nossa ordem, basta vocês conversarem com a gente e vocês estão mais que convidados a participar. É feita uma pesquisa com o candidato, perguntas são feitas, é meio que uma seleção, para que realmente só os melhores meninos venham participar da nossa ordem. Assim como a maçonaria, nós somos uma ordem de iniciático, né? Uma ordem que inicia as pessoas. Então, você se candidata, é feita a pesquisa, e o candidato é avaliado se ele pode ou não entrar na nossa ordem. Então, caso vocês tenham gostado da apresentação, que explica os principais fundamentos da nossa ordem, e tiverem, novamente, conheça alguém de 12 a 21 anos, por favor, é só procurar o capítulo, que o nosso capítulo é em Cotia, como vocês viram no nosso estandarte. Mas a gente consegue achar um capítulo próximo de vocês. Existem vários capítulos por toda a região. E espero profundamente que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Muito obrigado mesmo. Então, antes de procedermos ao encerramento, voltemos à nossa... irmão Diácono, por favor, recenda as velas.
Agora sim, com nossas velas acesas de novo, podemos proceder com o nosso encerramento. Nós demolês vamos ser retirados do Oriente, para que os tios possam voltar, os veneráveis possam voltar. Gostaria de agradecer de novo o convite. Nós estamos à disposição. Temos cerimônia de Dia dos Pais, cerimônia de Dia das Mães, temos a das Luzes, se vocês querem que a gente faça em outra oportunidade. E estamos à completa disposição. Então, para que nós prosseguimos com o encerramento, voltemos nossa atenção ao capelão. Irmãos ativos, se ajoelhem sobre o joelho esquerdo, os demais permanecem de pé. Pai nosso que estais nos céus, derramai sobre nós em todos os momentos de nossas vidas vossas bênçãos. Inspirai-nos a cumprir todos os elevados propósitos que aqui nos foram designados. Abençoai todos aqueles que se dedicam à causa da virtude, cujas vidas puras e honradas honram vosso santo e sagrado nome. Abençoai a causa por nós, jovens, abraçada, e que nossa ordem seja sempre um poder para o bem de nossa comunidade e de nossa pátria. Abençoai nossos amados tios maçons. Ajudai-nos a honrar a sabedoria das gerações que se levantaram das brumas do tempo para investir na juventude, o alicerce seguro, a arquitetura do futuro. Abençoai todas as mulheres e nossas mães em especial, dando-lhes a alegria de ter como filhos dignos a valorosos cidadãos de nossa pátria. Amém. Que Deus abençoe, mãe! Que Deus abençoe, pai! Que Deus abençoe a causa da Ordem de Molay! Amém! Irmão Tiago, por favor. Apague as 7 velas simbólicas de nossa ordem. Bem, agora os oficiais irão se retirar. Mas antes, eu gostaria de chamar o venerável Paulo Cassiano. Por favor, venerável. Bem, nós, no capítulo Cotia, queremos dar esse simbólico presente, que é um certificado de reconhecimento à sua loja e pessoalmente aos tios, que é um que vou ler para que todos entendam. O capítulo Cotia, número 785, subordinado ao Supremo Conselho da Ordem de Molay para o Brasil, tem a honra de parabenizar a augusta e respeitável loja Progresso de Juquitiba, número 374, pelos seus 28 anos, trabalhando e lapidando o bem maior, instruindo-nos a manter os caminhos do bem, através das 7 chamas das nossas virtudes.
sempre acesas como faróis na escuridão, até muito além da sala capturar. Agora sim, agora os oficiais poderão se retirar. Amém.